very good, very nice, ok, beleza pura, nice, legal, hein? Todo mundo bem, de saúde também, que ótimo. Gente, vamos iniciar um ponto gramatical que estamos pensando em trabalhar, né? Vamos já trabalhar aqui na unidade 4, certo? Do nosso livro 2. Antes de começarmos esse ponto gramatical, né, esse Grammar no Focus, eu quero que vocês observem o seguinte. Não deixem de ver, vou até repostar o vídeo da Sabrina. Sabrina não, Cíntia, são tantos nomes. O vídeo da Cíntia Sabino, por isso que eu chamei Sabrina, da Cíntia Sabino. É um vídeo que fala, quem já viu, o Gabriel já assistiu, até gostou, ele até comentou já comigo. É um vídeo que fala sobre as condicionais. Zero conditional, first conditional, second condition and third condition. Nesse momento, a gente vai observar e tentar entender as duas primeiras condicionais, ok? Que será a zero conditional e a first conditional. Ou if clause, como queiro, né? Se. Esse if, essa conjunçãozinha if, o nome já está dizendo, condicional. É uma condição. A oração condicional e a outra oração não é a condicional, é o que vai e o que pode acontecer, certo? Então, observe, assista ao vídeo e siga as leituras aqui no seu livro, onde menciona, né, o tema gramatical, tá certo? Então, page 345, 345. 345, tá certo? O que que diz aqui? Nós temos zero conditional. Zero conditional. Observe the sentence. Observe as frases. Observe que aqui está marcado em verde a conjunção if. If. Uma condição. Ela significa se. Você pode até colocar aí a lápis do ladinho, como queira, no caderno, enfim. As anotações são de vocês, tá certo? Então, veja só. Primeiro exemplo. If an aircraft takes off, it leaves the ground and begins to fly. If a train or other vehicle gets in a particular time, that is when it arrives. Beleza aí? Entenderam mais ou menos? Nada? Então vamos lá ver. Então, gente, olha. Nessa zero conditional, as duas orações, né? Porque nós sabemos que há duas orações em uma frase quando há dois verbos. Você sabe mais do que eu, né? Então, observe. Então, aqui na zero conditional, essas duas orações, elas irão acontecer, tá certo? Elas irão acontecer, certo? Por quê? Não tem como mudar esse fato. É tipo assim, se eu esquentar o gelo, ele vai derreter. Vai sim. Se eu pôr a parafina, né, aquecido, se eu aquecer a parafina, ela vai derreter mais, basta eu pôr no sol. Então, não tem como eu mudar. É um fato, é uma verdade que não depende de mim querer mudar, entendeu? Por exemplo, o sol brilha, né? Chove no Piauí, de janeiro a maio, enfim, são verdades que você não vai poder mudar. Então, observe aqui nessa zero conditional, essas duas orações, elas têm essa coerência, uma completa a outra. Observe aqui, esse exemplo que eu acabei de falar aqui na página 345. If an aircraft takes off, se um avião decolar, né, decolar ou descolar, né, porque ele está descolando mesmo, decolar, ele deixa o chão e começa a voar. Claro, só se ele pifar,
mas a ordem é essa. Você vai viajar by plane, de avião, e aí o que acontece? Você entra na espaçonave, na aeronave, desculpe. Você entra na aeronave e ela vai decolar e fazer normal, certo? Aí você diz, mas se explodir, vamos ser positivos, né? Vamos ser otimistas, certo? Dentro da normalidade que sabemos que as coisas acontecem, beleza? Olha outro exemplo. Então, essas duas, uma condição, né? Ela mostra que é possível, acontece, vai acontecer. São duas verdades. Acabou. O próximo exemplo. If a train or other vehicle gets in a particular time, that is when it arrives. Se um trem ou outro veículo, né, entrar em um determinado tempo, isso mostra que ele vai chegar. Então, se ele sair de algum lugar ou vai numa estrada, ele tem um destino, ele vai chegar em outro lugar. É óbvio. Mas o carro vai explodir. Vai ser bombardeado. Não, sejamos otimistas e aqui, se saiu, tem que chegar, tá certo? Outro exemplo interessante é quando você observa, ó, se eu, como eu disse do gelo, se eu derreter, se eu derreter o gelo, não, se eu aquecer o gelo, ele derreterá. Claro, nem precisa. Mas ele não vai derreter. Vai sim, vai derreter sim, nem que você não queira. Entenderam aí? Então, aqui, os dois tempos verbais das duas orações na zero conditional é simple present. Simple present. Atenção, olha. Aqui ele diz, the sentences are examples of zero conditional and they follow a pattern. As frases que eu acabei de mencionar, elas estão no presente simples, né? Elas estão no zero conditional, né? São orações condicionais zero e elas seguem um modelo. O if mais o presente simples mais o presente simples, tá certo? É a condição e o resultado a essa condição, beleza? Então siga aqui mais um pouco. Olha, conditional sentences are formed by two sentences. One shows the condition, if clause, and the other shows the result. Tranquilo aqui, se você quiser anotar aí do lado. As frases condicionais são formadas por duas frases. Uma mostra a condição com o if, que é a if clause, essa palavra clause significa oração, e a outra mostra o resultado. Uma é oração com if, que é a if clause, e a outra mostra o resultado. Beleza? Presente na zero conditional. Beleza, vamos lá. We use zero conditional to talk about. Nós usamos a condicional zero, a zero conditional, para falar sobre general truths, verdades gerais, verdades absolutas acontecem. Pronto, não depende de mim, Liliazinha, ou de vocês querer mudar. If it's 10 a.m. in New York, it's 3 p.m. in London. Se são 10 horas da manhã em Nova York, será, né? Também será 3 horas da tarde em Londres. Por quê? Porque é questão de fuso. Nem se você queira, nem atrasar seu relógio, não depende de você. Sacaram aí como é? Vamos lá. Scientific facts. Fatos cientistas. Fatos científicos. If you heat ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Não quero que ele derreta, pois derrete, viu? Não adianta, não. Coitada de nossas vontades. Aqui ela não funciona. If air expands, it becomes lighter. Se o ar expande, ele se torna mais leve. Não é? É sim. Não adianta. Você quer mudar. Não pode. Certo? Fatos científicos.
No próximo pontinho, habits and recurrent events. Hábitos e eventos recorrentes. Olha aqui. If they miss the 7 o'clock bus, they are later for class. Se eles perderem o ônibus de 7 horas, eles chegarão atrasados para a aula. Normal. A escola vai me esperar. Nada disso. Você já perdeu o ônibus, você vai chegar atrasado mesmo. Entenderam? Beleza. Então, observe aqui. Let's review the simple present so that we can form the zero conditional. E aqui, dando uma revisadazinha lá no present simple, simple present, você tem os verbos, né? Os verbos a usar. Aqui não interessa, que não entra como lá no present perfect, que você tem que saber o que é regular, o que é irregular. Aqui não, você tem que observar a formação do verbo, spelling, né? O verbo, como é o verbo, né? Como a escrita do verbo para você aplicar as regras, né? E atenção, nas terceiras pessoas, he, she, it, aí há a adição de SES ou IES. Todo cuidado é pouco. Atenção, e dois auxiliares usados no simple present será o do e o does. Se negativa, don't. Se negativa, né, excetuando as terceiras pessoas, do, que é don't, e as terceiras pessoas, doesn't, que é para he, she, it. Ok? Então, observe aqui o esqueleto aqui do quadro, na afirmativa, negativa, interrogativa, e o uso do if clause. Aqui é a zero conditional, a condicional zero, ok? Turn on the page, virem a página, beleza, certo? Então, de acordo com a informação dada, você assistiu o vídeo da Cíntia Sabino, você ficou craque, aí você vai praticar as atividades, melhor dizendo, né? Então, aqui nós temos, ó, to learn more, para aprender mais. It's possible to begin a conditional sentence with the conditional or the result, however, use a comma between the two clauses when the conditions come first. Ou seja, aqui é possível iniciar, né, a sentença condicional com a condição ou resultado, certo? Embora ou contudo, você deverá usar uma vírgula, comma significa vírgula, entre as duas orações. Clause significa oração. E clauses, claro, orações. Quando a condição aparecer primeiro, tá bom? Olha aqui esses dois exemplos. If you eat salmon, your hair grows faster. Se você comer salmão, seus cabelos crescerão mais rápido. Your hair grows faster if you eat salmon. Seus cabelos crescerão mais rápido se você comer salmão. Não é sabão, salmão. Então, aqui, if you eat salmon, a primeira começou com if, aí você, depois dessa oração, usa a vírgula e coloca a segunda oração e finaliza. A segunda oração aqui, your hair grows faster if you eat salmon. Como a condição vem depois, não precisa usar a vírgula. E detalhe, o sentido da frase não modifica, ok? Então, vamos seguir a carruagem. Primeira questão aqui da página 346, eu quero que você tente fazer. Fill in the blanks using zero conditional. Você vai ler as frases, entender as frases, interpretar as frases e aplicar a zero conditional. Não esqueçam, é present, present, simple present, presente, presente, certo? Segunda questão, answer the questions using complete sentence. Responda as perguntas usando frases completas, certo? Tente fazer
essa atividade 2 com a condicional. Se você conseguir, beleza. Se você fizer e não estiver correto, ótimo também. O que vale é a tentativa. E na terceira aqui nós temos complete the sentence to make zero conditional sentence. Complete as frases para fazer as frases na zero conditional, certo? Aqui nós temos os exemplos, alguns começam com a condicional if, outros não. E você vai ler, interpretá-la e entender o sentido das frases para poder aplicar a zero conditional corretamente. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então, beleza. Bem, eu quero que vocês, né, na sequência, só obedecer a sequência, né, o texto lá da Anastasia, você vai o quê? Fazer a leitura desse texto, na página 347, e responder true ou false. Attention, não esqueçam que vocês precisam fazer a leitura e a compreensão, tá certo? Continuemos. Então, aqui, né, vimos a zero conditional, tem a atividadezinha, tem um texto para fazer a leitura e fazer a compreensão, true ou false, verdadeiro ou falso, beleza? Então, observe agora a first, a gente vai parar bem aqui na first conditional. Só para não encher a cabeça de vocês com informações demais, né? Não é legal. Então, a first conditional, né? A first conditional. O que diz a primeira condicional, né? Lembre-se que a anterior, zero conditional, presente, presente, beleza? Presente, presente. Agora, a first conditional é presente e futuro, certo? Ou seja, nessa first conditional, se algo acontecer, a outra coisa, a outra oração também é 100% provável acontecer, certo? É quase um fato, vai acontecer, certo? A condição é para o futuro, tá certo? Por exemplo, se eu estudar muito, eu tirarei uma nota boa na prova. Se você estudar muito, você com certeza vai obter uma nota mais do que regular na sua avaliação, certo? Diferente se você não estudar, né? Se você não estudar, você não vai tirar um 10. E se você estudar muito, isso não quer dizer que você vai tirar, né, uma nota 10, mas com certeza você não vai tirar uma nota abaixo da média, entendeu? Ou não? Confundir? Não, mas dá para você entender na sequência. Olha aqui. Então, aqui na first condition, simple present and future. Observe aqui o que está mostrando aqui na informação about Anastasia. Olha, read, leia, página 348. Anastasia is going to spend a week surfing. The sun is very strong and the weather is very hot at this time of the year. Ou seja, Anastasia, isso aqui é futuro, né? Futuro imediato, mas é futuro, pode ser com will ou pode ser com going to, não tem problema. Anastasia vai passar uma semana, né, surfando. O sol está muito forte e o tempo, esse weather aqui é tempo meteorológico, está muito quente nesta época do ano. Tranquilo? Então, aqui, dentro desse contexto aqui, a gente observa as frases abaixo usando a first condition, a primeira condicional. Tá certo? Então, observe. If she doesn't use sunscreen, she'll get sunburned. Normal, né? Se ela aqui negativa, e aí lembre-se que o auxiliar usado no simple present é do ou does. Se é negativa, don't ou doesn't. Então, aqui tem she, então será doesn't. Então, if she doesn't use sunscreen, she'll get sunburned. Não precisa nem ser um vidente para saber disso. É lógico. Se ela não usar o protetor solar, ela pegará uma insolação, ela vai tostar, ela vai queimar, pegar uma insolação. Normal, né? Olha o solzão aqui nosso do Nordeste. Esse aqui, agora já de junho da nossa Piripiri. Veja bem.
O outro exemplo. If the weather is very hot, she'll have to drink a lot of water. Tranquilo, normal, tem que ser. Olha o que ele diz. E observe o que está de cor para realçar, se é o verde, o vermelho. Olha aqui, o if, né? A conjunção se. Se o tempo, aqui é o tempo meteorológico, se o tempo estiver muito quente, ela terá que beber muita água. Presente e futuro com will, ok? É o futuro simples, will, ok? Então aqui, se o tempo meteorológico estiver muito quente, ela terá que beber muita água. Ou ela toma água, ou ela fica desidratada e pode chegar até algo pior, tá certo? Então observe. The sentences are examples of first conditionals and they fall apart. As frases são exemplo da primeira condicional e elas seguem o exemplo. Qual é o exemplo? Aliás, o exemplo não, o modelo é o if plus simple present, will plus base form. Aqui é o if, na primeira condicional, o if, o simple present e o future simple, certo? E o verbo na sua forma base, né? E aí, só voltando ali para zero conditional, como é, o modelo de formação é o if, mais o simple present, mais o simple present. Primeira oração no simple present, segunda oração no simple present, ok? Certo? Então, observe aqui. We use first conditional to talk about what will happen under certain conditionals. Nós usamos a primeira condicional para falar sobre o que acontecerá em condições, sobre, né, a condição que é certa, né, certa, under certain conditions, sob certas condições, né, que pode ser sob certas condições. Então, vai dar a condição para você e ela pode sim se concretizar. Olha aqui na letra A. It's possible to use be going to instead of will in the result clause. Ou seja, é o que eu disse no iniciozinho lá, quando eu comecei a contextualizar a frase lá com a Anastasia, né, o Anastasia. Então, é possível usar o be going to, que é o futuro imediato, ao invés de usar o will, que é o futuro simples, na frase, na oração que é o resultado, certo? Olha, if she has enough money, she's going to buy souvenirs. Se ela tiver dinheiro suficiente, ela comprará souvenirs, né? Lembrancinhas, comprará sim. Eu poderia usar aqui, she will buy souvenirs? Poderia sim, não tinha problema. A diferença do going to mais o will é porque o going to é um futuro imediato, ou seja, ele está mais próximo a acontecer, e o will, ele vai acontecer, pode ser logo mais ou pode demorar, ok? Então, é esse basicamente a diferença do to be going to and will, ok? Letra B. You can also use a modal verb may, might, must, can in the result clause. Também ele diz, claro que isso é presente. Você pode também usar um verbo modal, pode ser o may, o might, o must, o can, na oração resultado, result clause, oração do resultado, certo? Então, if you enroll for the surf camp, we must send a deposit. Se nós, né, nos inscrevermos para o campeonato de surf, nós devemos enviar um depósito. Claro, a sua inscrição só vai ser validada se você tiver pago, feito o depósito. Entenderam? Então, gente, aqui não é nada que é impossível de acontecer, certo? Na zero condition, fatos, né? Acontece, presente. Agora, nós temos a condição e o resultado é essa condição. Se chover, eu não sair de guarda-chuva, eu vou me molhar. Claro! Se eu
não pagar a conta da minha internet, eles vão cortar. Claro, não pagou? Cortou. Ok? Então, mais uma vez, assistam novamente o vídeo e eu vou pôr outro da professora Cíntia Sabino e arrasem aí na Zero e na First Condition. Mais tarde estejam com os livros apostos que a gente vai fazer a correção das atividades aula passada propostas, tá certo? Um beijo bem enorme. I love you. Bye, bye.